Meus amados irmãos, graça e paz, amém. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 8. Deuteronômio, capítulo 8. Eu vou ler todo o capítulo, irmãos, de 1 a 20. Acharam? Amém? Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te e não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados e teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá a força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor, o vosso Deus. Amém. Texto cumprido, irmãos. Meus irmãos, o livro de Deuteronômio, ele nos ensina coisas importantíssimas. Nós encontramos lições importantíssimas para que a gente possa crescer na fé e prosseguir na nossa caminhada de forma obediente. Não é? Aqui nesse capítulo 8, nós somos lembrados, irmãos, da importância de recordar as bênçãos que temos recebido de Deus ao longo da nossa vida, como também as lições que nós temos aprendido ao longo da nossa jornada aqui neste mundo.
aqui nós encontramos, irmãos, uma fonte de lições que foram dadas ao povo de Israel e que ecoam, vamos dizer assim, que produzem efeitos até os nossos dias de hoje, né? E ao refletirmos sobre esse capítulo 8, aqui nós podemos encontrar, irmãos, orientações, ensinamentos, lições que nos ajudarão a enfrentar os desafios e as bênçãos que chegarão até nossa vida. Então é um capítulo que apresenta para nós importantíssimas lições com o objetivo de fortalecer a nossa fé e nos ajudar a desenvolver a nossa caminhada cristã obedientemente. É um dos principais objetivos do livro de Deuteronômio, é exatamente esse: obediência a Deus, crescer na fé para que haja obediência a Deus, porque Israel havia fracassado, Israel fracassou, havia desobedecido, eles fracassaram na fé, e então, foi aí então que foi escrito que Deus usa Moisés para escrever o livro de Deuteronômio para resgatar a fé daqueles irmãos e ajudar na caminhada cristã. Portanto, irmãos, eu quero dividir aqui esse capítulo 8, aqui eu poderia destacar aqui vários pontos importantes, apresentar aqui várias lições, aplicações que são importantes para a nossa vida, mas por causa do tempo eu quero resumir todo esse capítulo em apenas 3 pontos para a gente refletir nessa noite e aprender algumas lições importantes para a nossa vida também. Porque, como eu falei, irmãos, é um livro que foi escrito para o povo de Israel, mas que ecoam, que produzem efeito, né, para os nossos dias de hoje também, né? Então eu peço que os irmãos fiquem atentos para ouvir a mensagem, para que assim você possa compreender as verdades que nós encontramos na palavra de Deus e você possa aplicar, né, em cada aspecto da sua vida. É importante que a gente esteja atento, irmãos. O primeiro passo sempre é esse, é ouvir, é dar atenção à palavra de Deus. Eu acredito profundamente que Deus fala conosco pela sua palavra. Deus fala comigo pela sua palavra quando eu leio, mas Ele fala também quando a sua palavra é pregada, quando ela é exposta, né? Então eu preciso dar atenção, eu preciso ouvir quando alguém está pregando a palavra de Deus. Vamos lá, irmãos, primeiro ponto. Em primeiro lugar aí nós encontramos, irmãos, do verso 1 ao verso 4 desse texto que nós lemos, trata-se de uma advertência sobre a obediência. O verso 1 ao verso 4, Moisés aqui ele alerta o povo de Israel sobre a necessidade da obediência. Diz aí o texto: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuas a terra que hoje o Senhor prometeu sobre juramento a vossos pais. Recordar já de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Aqui, irmãos, Israel, ele precisaria compreender, o povo de Israel precisava compreender a importância da obediência aos mandamentos divinos. Ele começa muito bem: cuidareis em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Essa mensagem, irmãos, ela continua relevante para nossas vidas hoje. Ela continua produzindo efeitos para a nossa vida hoje. Nós precisamos, da mesma forma, irmãos, lembrar sempre que a obediência
não se trata de escolha, de uma opção. Obediência não é escolha, mas é uma necessidade para todos aqueles que almejam, que desejam ter uma vida espiritual saudável e bem-sucedida. Obediência, irmãos. É impossível, meus irmãos, é impossível alguém desenvolver uma vida espiritual saudável, bem-sucedida, próspera, sem passar pela obediência. Porque trata de princípios, irmãos, que foram estabelecidos por Deus. Trata de princípios que foram dados por Deus. Quem obedece aos mandamentos de Deus terá uma vida próspera, bem-sucedida, abençoada. Pelo outro lado, quem não obedece aos mandamentos de Deus tem fracasso na sua vida, tem ruínas na sua vida. São princípios que foram estabelecidos por Deus. Então não se trata de escolha, de uma opção. É uma necessidade para todo cristão que deseja desenvolver bem a sua caminhada cristã, passar pela obediência. Nós vemos aqui uma promessa de vida, multiplicação e posse da terra prometida, tudo ligado à obediência. Está tudo ligado aqui à obediência, irmãos. Cuidareis e cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, ele fala de vida, para que multipliqueis, né? E para que possuas a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Ele fala de vida, multiplicação, né? Ele fala de vida, multiplicação e posse da terra prometida, tudo ligado à obediência. Então, meus irmãos, os mandamentos de Deus não é para nos oprimir, não é para oprimir ninguém, mas pelo contrário, irmãos, é para nos guiar a uma vida abundante e plena. Os mandamentos de Deus, a obediência aos mandamentos de Deus que o Senhor exige, não é para oprimir ninguém, não é para tirar a liberdade de ninguém, mas é para nos guiar a uma vida abundante e plena. E muitas vezes, ao nos guiar, irmãos, Deus permite que passemos por dificuldades, Deus permite que nós passemos por momentos difíceis na vida, porque Ele quer ver o nível da nossa devoção a Ele. Até que ponto nós estamos dispostos a obedecer a Deus? Até que ponto nós estamos dispostos a lhe obedecer? É exatamente o que fala aí no verso 2. É exatamente isso. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos do Senhor. Às vezes, meus irmãos, Deus permite passarmos por situações difíceis, exatamente para isso, para ver o nível da nossa devoção a Ele, até que ponto nós permaneceremos fiéis ao Senhor, até que ponto nós estamos dispostos a lhe obedecer. Aí no verso 3, ele vai falar do maná. Nós encontramos aí, o verso 3, ele fala do maná, que é símbolo da providência de Deus para nós, né? No verso 4, ele vai falar aí sobre as vestimentas, destacando sobre o cuidado de Deus para com seu povo. Ele vai dizer aí, ó, o verso 3, ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. No verso 4, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Aqui ele está apresentando, irmãos, descrevendo o cuidado de Deus para com seu povo lá em Israel, naquele deserto. Deus sempre cuidando, providenciando tudo que lhes era necessário.
Portanto, meus irmãos, nós somos convidados aqui também a reconhecer a obediência como uma expressão do nosso amor e reverência a Deus, como uma demonstração da nossa humildade e dependência dEle. A obediência é isso. É uma demonstração do nosso amor e reverência a Deus, da nossa humildade e o tamanho da nossa dependência dEle. Como um testemunho da sua fidelidade em nossa jornada nesse mundo, irmãos. Como Deus tem sido fiel para conosco. Você já parou para pensar sobre isso? Às vezes a gente é tão infiel, a gente não cumpre com os nossos compromissos, enquanto que Deus permanece fiel, zelando, cuidando de cada um de nós todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Então a obediência é uma forma de nós demonstrar o nosso amor a Deus, a nossa humildade e também a nossa dependência a esse Deus. Portanto, meus irmãos, que nós possamos olhar a obediência como uma porta que nos conduz à plenitude da vida que Deus tem para nós. Como uma porta. Todo mundo quer ter uma vida bem-sucedida, não é mesmo? Todo mundo quer ser bem-sucedido na vida. Mas não podemos esquecer que precisa passar pela obediência a Deus. Tem que passar pela obediência, é a porta que nos conduz à vida, à plenitude da vida que Deus, que o Senhor preparou para nós. Aí ele continua, irmãos, aí no verso 5, falando sobre a disciplina de Deus. Os irmãos podem acompanhar no texto. E ele vai, no verso 5 aí, irmãos, ele faz aí uma conexão entre o amor de um pai e o amor de Deus por nós. Ou seja, o pai, ele corrige um filho porque ele ama seu filho. Ele quer ver o bem do seu filho, não é mesmo? Ninguém corrige um filho à toa. Você corrige porque você quer ver o bem do seu filho. Aí ele vai dizer no verso 5 aí, ó: sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Ele faz uma ligação aqui, uma conexão do amor de Deus com o amor de pai. O pai disciplina porque quer ver o bem do seu filho. Da mesma forma, Deus disciplina, Deus nos corrige porque ama e quer o melhor para cada um de nós. Deus nos corrige, irmãos, por isso. A disciplina, irmãos, ela conduz à obediência. E a obediência conduz à prosperidade. Exatamente isso. Olha o que diz o verso 6 aí, ó: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar, olha, Ele te faz entrar numa boa terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada e vides, figueiras, de romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. No verso 10, ele vai dizer aí, ó: comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Pela boa terra que te deu. Então, meus irmãos, fica muito claro aqui no texto, a ligação entre disciplina, obediência e prosperidade. Está muito ligado isso aqui. Está tudo ligado isso aqui, irmãos. Que a gente possa, irmãos, guardar essas verdades em nossos corações. Viver uma vida de obediência e gratidão ao nosso Deus por tudo que temos recebido. Amém, igreja? Deus sempre tem cuidado de nós como um pai amoroso. E a gente precisa, pelos olhos da fé, contemplar esse agir de Deus
todos os dias em nossa vida, todos os momentos, nos guiando, nos conduzindo, trazendo livramentos para todos nós. O que seria de nós, meus irmãos, se não fosse o agir de Deus em nossa vida? O que seria de nós? Somos tão fracos, ignorantes, limitados, não sabemos nada, não conhecemos nada do nosso futuro, da nossa vida. E Deus que sabe tudo tem cuidado de nós, como um Pai que ama e quer que nós obedeçamos os seus mandamentos. Vamos lá, irmãos. Segundo lugar, então, em primeiro lugar aí nós vemos aí, irmãos, trata-se de uma advertência sobre a obediência aos mandamentos do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, do verso 11 ao verso 18, ele vai falar aí sobre o cuidado para não esquecer do Senhor. O cuidado para não esquecer do Senhor. Olha o que diz o verso 11 aí, ó. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Guarda-te, não te esqueças do Senhor. Meus irmãos, Israel aqui está sendo alertado sobre o perigo de cair na armadilha da autossuficiência e do esquecimento de Deus. Um perigo que também cerca todos nós. A armadilha da autossuficiência. Eu não preciso mais de Deus. Ele está nos alertando aqui, irmãos. É um dos perigos que existe na prosperidade. É um dos perigos que existe na prosperidade. Todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ter prosperidade. É bom, mas também tem seus perigos. E um dos perigos de alguém que prospera na vida, que adquire bens materiais, é exatamente esse: esquecer do Senhor. Pela manhã aqui nós até estudamos, falando de Salomão. Falamos sobre Salomão, que adquiriu tanta riqueza, depois não teve mais sabedoria para administrar. Então, meus irmãos, nós também estamos cercados por esse perigo do esquecimento de Deus. Nós somos também advertidos e chamados para uma vigilância espiritual. Ele está nos chamando para uma vigilância espiritual. Nós precisamos estar atentos, irmãos, porque nós vivemos em um mundo cercado. Nós estamos cercados, irmãos, de distrações e tentações que tentam incansavelmente nos distrair e nos distanciar do Senhor e da Sua palavra. São tantas distrações, irmãos, desse mundo. Tantos perigos, e nós precisamos ter muito cuidado quanto a isso. Perigos que tentam nos afastar do nosso relacionamento com Deus. Então no verso 11 aí, ele diz: guarda-te, não te esqueça do Senhor, não cumprindo os seus mandamentos. Não cumprindo os seus mandamentos. É um alerta, irmãos, para que a gente não venha se distrair do nosso relacionamento com Deus e negligenciar os seus mandamentos. Não podemos negligenciar. É um lembrete, irmãos, de que a obediência é essencial em nossa vida, independentemente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Se eu estou na fartura ou na escassez. A obediência é essencial em nossa vida. No verso 12 aí, ele vai dizer, para não suceder, ele continua fazendo um alerta aí, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto,
Depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, aqui ele está descrevendo a vida de uma pessoa próspera. Depois que você tiver edificado casa, morado nela, depois de multiplicar os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, olha o que ele vai falar, se eleve o teu coração, e te esqueça do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Que ele vai falar do orgulho, irmãos. Olha, tem cuidado, para que depois que você possuir tudo isso aí, depois que você prosperar, aumentar os bens, o orgulho não tome conta da sua vida, se eleve o teu coração, e você esqueça do Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra de servidão. Então, meus irmãos, é um alerta muito grande aqui, né? É um alerta muito grande aqui. Ele adverte, ele continua advertindo aí. Quando chega no verso 15, 16, ele vai falar da difícil jornada pelo deserto e do cuidado de Deus, né? Ele continua falando aí do cuidado. Não te esqueça do Senhor que tirou da terra do Egito, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, né? E ele vai falando até o verso 16, de tudo quanto Deus fez na vida daquele povo. E o povo não poderia esquecer de tudo isso, irmãos. Então, meus irmãos, aqui Israel está sendo lembrado, e nós também precisamos lembrar sempre que todas as bênçãos que nós desfrutamos neste mundo, elas têm origem na providência do nosso Deus. Amém? Tudo que nós recebemos, que temos recebido, todas as bênçãos, elas têm origem na providência de Deus. E Ele está alertando quanto a isso. Olha, nunca esqueçam disso. Não digam no coração de vocês: olha, a minha força, a minha capacidade foi que me deu tudo isso que eu tenho hoje. Nunca pensem, nunca digam no coração de vocês isso. Ele diz no verso 17: não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, meus irmãos, nós precisamos lembrar sempre disso. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que vamos adquirir daqui para frente, é bênção de Deus, é providência de Deus para a nossa vida. É muita ignorância de uma pessoa que diz: eu adquiri porque eu trabalhei, porque eu conquistei, É muita ignorância, irmãos. Se Deus não der saúde para você, você não trabalha. Você pode ter vigor físico, mas vem de Deus. Então, tudo isso, irmãos, tem origem em Deus. E Ele está alertando aqui o povo: olha, não esqueçam disso. Vocês não podem jamais esquecer do Senhor, que cuidou de vocês nesse deserto, durante todos esses anos. E nós também, irmãos, precisamos reconhecer. Nós precisamos estar conscientes sobre esse perigo que existe da autossuficiência. Precisamos reconhecer que Deus é a fonte de todas as coisas que nós precisamos, e assim nos colocar na sua dependência todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser humildes. Todos os dias, meus irmãos, nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus e ao mesmo tempo reconhecer a nossa pequenez. Quantos somos pequenos, miseráveis. Somos apenas uma poeirinha diante da grandeza de Deus.
Mas esse Deus, por causa tão grande, esse Deus tão grande e poderoso, por causa do seu amor, da sua misericórdia, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós e não deixa nos faltar. Não deixa nos faltar, irmãos. Então que nós lembremos sempre disso, irmãos, e nos coloquemos todos os dias na dependência do nosso Deus. Senhor, eu preciso de Ti. Seja na abundância, seja na escassez, seja na prosperidade, seja na pobreza, seja no que for, irmãos. A Bíblia diz muito claro que o homem não receberá coisa alguma se do céu não lhe for dada. Precisamos, irmãos, inculcar isso. Inculcar isso na nossa cabeça. Nunca podemos esquecer. Tem uma frase que diz que quando trata-se das coisas de Deus, o homem tem a memória curta. A gente esquece. Mas são lições que nós não podemos esquecer, irmão. Nós não podemos esquecer isso. Porque se a gente esquecer, a gente vai cair na armadilha da autossuficiência, de achar que não preciso mais de Deus, como muitos já têm feito isso. Não preciso mais de Deus, eu já tenho o que eu queria, e agora eu vou seguir minha vida do jeito que eu quero. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos ajude a cada dia a manter essas verdades grudadas na nossa mente e nos colocar na dependência do Senhor. Amém? Vamos lá, irmãos, mais uma coisa em terceiro lugar para nós finalizar. É o finalzinho do capítulo aí. Estou tentando resumir aqui, irmãos, para a gente ganhar tempo, né? São muitas coisas importantes que a gente poderia destacar aqui. Mas aí em terceiro lugar, o capítulo finaliza aí, irmãos, falando aí sobre as consequências da desobediência. Ele começa falando sobre a obediência, sobre a necessidade da obediência, e ele finaliza falando sobre as consequências da desobediência. É o que diz o verso 19 e 20 aí, ó. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor, o vosso Deus. Olha como é que ele finaliza o texto, irmãos. Ele começa falando da importância, dos benefícios da obediência, e ele termina falando sobre as consequências da desobediência. Olha, se vocês não me ouvires, se vocês não obedecerem, se esqueceres dos meus mandamentos, adorares outros deuses, protesto hoje contra vós que perecereis. E ele ainda diz mais, ó, como as nações que eu destruí de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Aqui, meus irmãos, nos é apresentado as consequências da desobediência. Aqui existe uma lição que nós precisamos lembrar sempre. É que as nossas escolhas, elas terão um impacto direto na nossa jornada espiritual, na nossa vida espiritual. E também na nossa relação com o Senhor. Aqui nós vemos, irmãos, que há uma ligação muito grande entre o esquecer de Deus e a idolatria. Veja bem como é que ele diz aqui o verso 19. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares. Irmãos, o ser humano, ele é um adorador por natureza. Ou a gente adora a Deus, ou a gente vai adorar outra coisa, né? Então, ele deixa muito claro aqui, né? Há uma ligação muito grande entre o esquecer de Deus e a idolatria. Quem esquece de Deus se envolve com a idolatria, vai adorar outra coisa. Vai adorar outra coisa no lugar de adorar a Deus. E essa prática era constante no povo de Israel.
povo se envolvia com a idolatria. Quando isso acontece, as consequências serão destrutivas. É o que nós vemos aqui no texto. Então, irmãos, é importante a gente notar aqui que as consequências da desobediência, elas são impostas não por um Deus vingativo. Vou repetir, as consequências da desobediência, elas não são impostas por um Deus vingativo, mas elas são resultado natural das escolhas que fazemos. Quantas e quantas vezes, irmãos? Quantas e quantas vezes a gente, vamos dizer assim, a gente questiona, briga com Deus, reclama. Às vezes a gente passa por situações que a gente não entende, a gente começa a se questionar o porquê, Senhor, e a gente, por algum momento, irmãos, parece que a gente falta pouco chamar Deus de injusto, né? De um Deus vingador, mas a Bíblia deixa muito claro que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Nós colhemos o que plantamos. Então, as consequências da desobediência, às vezes quando a gente sofre algum tipo de consequência, não é porque Deus está se vingando, né? Deus nos dá, irmãos, Deus nos dá, nós vemos isso na Bíblia, Deus nos dá o livre-arbítrio para escolher obedecer ou desobedecer. Deus deixa livre, né? E as consequências, elas são simplesmente a colheita daquilo que nós semeamos. Como eu falei, quem obedece mais, recebe mais bênção de Deus. Quem não obedece, ele diz aqui no texto, vai perecer, vai sofrer, vai colher coisas amargas na vida, né? Portanto, meus irmãos, que nós escolhemos o obedecer a Deus, que nós escolhemos a melhor parte, que é obedecer a Deus, né? E Deus, e a obediência nos leva, irmãos, no caminho para uma vida plena e nos protege da armadilha da idolatria, né? E nos mantém conectados com a verdadeira fonte de vida e bênção. Obediência, irmãos, nunca esqueça disso. Se você quer ter uma vida abençoada, próspera, bem-sucedida, toda a Bíblia, você pode ler do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver a obediência como uma porta. Tem que passar pela obediência. Portanto, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a cada dia a compreender tudo isso que foi falado aqui essa noite, as verdades que são encontradas aqui nesse capítulo 8 de Deuteronômio, e a gente possa aplicar isso na nossa vida, para que assim a gente possa, irmãos, a cada dia crescer na fé e desenvolver uma vida de obediência cada vez mais, elevar o nosso nível de obediência. É claro, meus irmãos, que eu não estou aqui querendo dizer, nunca chegaremos 100%, nunca, porque somos seres humanos, somos falhos, pecadores. Enquanto vivermos aqui, temos nossos deslizes, nossas falhas, falhamos aqui e ali, nunca obedeceremos 100%, mas o nosso esforço é para que o nosso nível suba cada vez mais e não diminua. Que Deus nos ajude e nos abençoe a cada dia viver na obediência aos seus mandamentos, reconhecer a sua graça, a sua misericórdia, o cuidado do Senhor para conosco, e a gente possa, irmãos, ser humilde, cada dia nos humilhar na presença de Deus e nos colocar na sua dependência todos os dias. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa caminhada até o dia
que Ele vinha nos buscar para a glória eterna. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.